Apocalipse 3, 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Juntos, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Deus, fala ao nosso coração nessa manhã, ilumina a nossa mente, que possamos sair daqui conscientes de que fomos alimentados por Ti. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Não sei se você já foi enganado por alguém. Pegou uma nota falsa. E aí você descobriu, quando foi pagar uma conta e alguém foi conferir a nota, viu que aquela nota não valia e você então ficou no prejuízo. Ou de repente, um orçamento que uma pessoa fez para fazer uma obra na sua casa, e essa pessoa pediu uma entrada, isso acontece muito pouco no Brasil, tá, gente? E desapareceu. Ou então, você já foi comprar um carro, e quem te vendeu aquele carro falou que era um carro maravilhoso e que não tinha defeito nenhum, e com o tempo você gastou mais dinheiro consertando o carro do que o preço que você pagou nele. Isso são realidades que nós vivemos o tempo todo. Nós vivemos numa sociedade que utiliza o engano como uma ferramenta para se dar bem. E essa ideia de engano não é uma ideia nova. Tem um sujeito americano, Frank Abagnale, ele foi considerado pela Super Interessante um dos homens mais picaretas ou vigaristas, né, dos últimos tempos. Foi ele que inspirou o filme Prenda-me se for capaz. Com 16 anos, ele já conseguia falsificar cheques perfeitamente. 16 anos, por favor, adolescentes, isso não é uma sugestão. Depois que ele viu que dava certo falsificar os cheques, ele começou a faturar com identidades falsas, né, documentos falsos. E ele foi se especializando, ao ponto de se passar por médico, depois ele se passou por advogado e até piloto de avião ele conseguiu ser, dando golpes por pelos Estados Unidos e muitos outros países. Foi preso na França em 1969, mas era tão bom de lábia que em 1974 ele já foi liberado da prisão. Só 5 anos preso, e ele foi liberado porque ele fez um acordo com o governo americano de que a partir daquele momento ele ia contribuir para que o governo pegasse ou captasse as pessoas, os falsários do país. E hoje ele está podre de rico porque ele tem uma empresa que dá consultoria contra fraude. Inclusive, se você o pesquisar no Google, você vai ver que ele só aparece como consultor. A história dele, por alguma razão, não está lá. Não é assim descrita de maneira tão detalhada. Meus irmãos, quando nós olhamos para uma pessoa que engana, o indivíduo precisa convencer o outro. Ele precisa ter
toda uma engenharia mental, desenvolver uma engenharia mental para passar aquilo que ele está falando, que é uma mentira, como se fosse verdade. Esse é o método utilizado por grandes enganadores. Agora, o problema é que o enganador ele tem um pai, e o pai do enganador é o diabo. Então, toda vez que você tentar vender um produto como sendo melhor do que aquele produto realmente saiba que você está sendo usado por um sujeito chamado Satanás, capeta, Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra. Não é? Eu não sei se todos esses nomes são deles, não, né? Até porque o diabo mente. Já viram quem vai expulsar demônio e fala, quem está aí? Zé Pilintra. Mas se você for mentiroso? É o pai da mentira também, então não dá para saber nome de demônio. A grande verdade é que o enganador, todo enganador humano, ele aprende com Satanás a respeito do engano. Agora, nós temos um outro problema. O problema esse problema é que o nosso coração também é um coração, o quê? Enganoso. Então você tem uma sociedade movida pelo engano e você tem um coração que também engana. Ser enganado por outro é triste, mas a maior tristeza é quando nós cometemos um auto-engano. É quando nós conseguimos montar uma narrativa na nossa mente que nos convence de coisas que não fazem parte da verdade e muito menos são realistas. E aqui nós estamos diante de uma igreja que estava atravessando exatamente esse problema. Essa igreja está situada numa cidade chamada Laodiceia, que foi fundada por Antíoco II, imperador romano, que teve uma ex-esposa chamada Laodice. Laodice era a ex-mulher de Antíoco. E eu não consegui achar o detalhe histórico que justifica o indivíduo pôr o nome de uma cidade ligada à sua ex-esposa. Ou foi uma esposa maravilhosa, e ele então quis fazer uma homenagem, ou ele queria usar aquela cidade como um sinal maléfico, assim, né? Eu acredito que ela foi uma boa esposa, e ele então homenageia em 253 a.C., Laodice. A cidade era uma cidade muito rica, muito rica. Os habitantes eram prósperos, e naturalmente, com toda a prosperidade, vem a arrogância. Uma cidade prepotente, uma cidade onde quem habitava nela se achava mais do que os outros, exatamente pela fartura que tinha naquela cidade. E era uma cidade com um desenvolvimento não só econômico, mas também intelectual. Tinha um grande centro, uma escola famosa de medicina, ligada ao templo de Mencarol, que era o deus do vale ou o deus da cura. E ali nós temos o desenvolvimento de um importante remédio para os olhos, um colírio, que era feito de pó frígio. E como já vimos nas cidades anteriores, algumas das cidades que Jesus Cristo escreve em Apocalipse, também teve um terremoto em Laodiceia, no ano 60 depois de Cristo, que destruiu a cidade, mas essa cidade foi totalmente recomposta por causa do seu poder aquisitivo e logo a cidade estava de pé. Os membros da igreja, como já falamos aqui, eles assimilavam algumas características da cidade. Então, meus irmãos, nós somos a igreja presbiteriana da Gávea. Não tem como não assimilarmos questões do nosso contexto sociocultural. Existem coisas muito ruins que entram na nossa igreja, decorrentes do ambiente no qual estamos inseridos, e que às vezes atrapalha a igreja no seu projeto de ser luz do mundo e sal da terra. Tratamos disso domingo passado. O individualismo é uma marca muito forte dessa região da cidade do Rio de Janeiro. E às vezes a igreja pode trazer para dentro esse individualismo, onde cada um cuida do seu próprio universo, do seu próprio mundo. Agora, também o contexto sociocultural, ele tem coisas boas que a igreja assimila. E nós sabemos que precisamos estar atentos, porque se somos chamados para ser a igreja de Jesus, nós não podemos deixar as coisas ruins do contexto sociocultural definir o formato da igreja. É claro que toda igreja, quando vai fazer uma autoanálise, quando vai se avaliar, não só a igreja, nós indivíduos também,
nós temos uma tendência de explorar os nossos pontos positivos. Se nós queremos falar de nós mesmos, nós vamos abordar aquilo que em nós se destaca. O currículo vitae é isso, né? Curriculum vitae. Você só coloca ali a sua formação, os seus pontos positivos. Alguém aqui já fez um currículum vitae que teve mais ponto negativo do que positivo? Se você fizer, você não consegue o trabalho. Então nós somos moldados na sociedade para explorar os pontos positivos. E Jesus aqui, ele faz em outras igrejas isso, ele aponta os pontos positivos. Mas quando ele chega na igreja de Laodiceia, não tem ponto positivo naquela igreja. Aquela igreja era pior do que a anterior, que nós tratamos de igreja de Sardes. Porque a Bíblia vai dizer que a igreja de Sardes estava praticamente morta, mas havia ali um remanescente fiel. Alguns irmãos que ainda faziam aquela igreja pulsar. Quando nós chegamos na igreja de Laodiceia, você não tem esse remanescente. Essa igreja está ela está numa situação muito grave, ela está na UTI, ela está a ponto de sucumbir. E aí, nós temos então a intervenção de Jesus como aquele que traz a solução para a igreja de Laodiceia. E nós podemos utilizar a figura de um médico para tratarmos do texto que lemos. A primeira coisa que nós temos aqui no verso 14 é Jesus se apresentando. Quando você enfrenta uma situação difícil na sua saúde física, a primeira coisa que geralmente você faz é ver que médico é melhor qualificado para tratar do seu problema, claro, dentro das suas condições. E você então se recorre àquele médico, que você vai confiar naquilo que ele fala. É muito complicado você duvidar de um especialista. Mas também é bom, viu, gente? Quando se trata de médico. Não que você tem que desconfiar de todo médico, mas dependendo da situação, é bom você ver uma segunda opinião, uma terceira opinião. Não faz mal, não. Por quê? Porque nós queremos ouvir um diagnóstico que seja verdadeiro. Qual é o meu problema de fato? Jesus é um médico que o diagnóstico dele é preciso, impecável, perfeito. Agora, se Jesus tem um diagnóstico para a igreja, se Jesus tem um diagnóstico para a nossa vida, o diagnóstico de Jesus é perfeito, e o nosso autodiagnóstico é sempre um diagnóstico um pouco otimista demais, talvez nós precisamos ver e tentar descobrir caminhos para ouvir a voz de Cristo sem sermos enganados pelo nosso coração. É isso que o profeta Jeremias vai nos ensinar, que o nosso coração é enganoso. E aqui, meus queridos, nós aprendemos que Jesus é o Amém. Ele se apresenta como o Amém. É curiosa essa apresentação. Quem é Jesus? É o Amém. E por que aparece a palavra Amém? A palavra Amém, eu sei que a maioria aqui provavelmente já tem uma tradução rápida sobre o que significa Amém, que é que assim seja, e essa é uma tradução, mas a tradução Amém também serve para verdade. Por isso, quando alguém ora na igreja e no final a pessoa diz em nome de Jesus e a igreja toda confirma com Amém, a igreja está dizendo essa oração é verdadeira, o que o irmão orou é verdade. Por isso, quando você estiver ouvindo uma oração e no meio da oração do irmão ele começar a falar umas coisas que você não concorda e que você não vê base bíblica, o que você vai fazer no final da oração? Ficar calado? Não, você vai falar bem alto, misericórdia, Senhor. Entendeu? Faz isso não. Fala baixinho, Senhor, tem misericórdia. Esse irmão falou heresia aqui agora. Depois você fala com ele no privado. Mas o Amém, no final da oração, significa é verdade. O que o irmão ou a irmã orou aqui agora é verdade. Você confirma aquilo. E onde nós vemos que a palavra Amém significa verdade? Lá em Isaías, capítulo 65, verso 16, vamos ler juntos? De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará. A palavra verdade aí, ela está na língua original como Amém.
Então, amém significa verdade. Jesus se apresenta como aquele que é o amém, aquele que é a verdade. E ele já disse isso em João, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade. E por que é importante nós termos essa definição clara de Jesus como a verdade? Porque o que o texto vai nos ensinar é que o diagnóstico dele é impecável. O diagnóstico dele é preciso. Ele, além de ser a verdade, ele também é a fiel testemunha. E quando o texto diz sobre fiel testemunha, é martírio, o mártir fiel. Aquele que cumpriu a palavra de Deus até o fim. E ele é verdadeiro, a verdadeira testemunha, ou seja, ele é o mártir inabalável. Jesus é aquele que cumpre à risca a ordem do Pai. E por isso, quando ele der um diagnóstico para nós, sobre a nossa espiritualidade, nós podemos descansar, confiar. E de que forma Deus, de que forma o próprio Cristo vai nos dar um diagnóstico espiritual através da sua palavra. Por isso nós precisamos meditar nas Sagradas Escrituras o tempo todo, porque ela é que vai filtrar o nosso coração e ela vai nos ajudar a não cairmos nos enganos que muitas vezes tentam seduzir o nosso coração. Mas o texto também diz que além dele ser o amém, a testemunha verdadeira e fiel, ele estava no princípio da criação. João também diz isso no seu evangelho, né, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas aqui nós aprendemos que ele é aquele que tem poder sobre tudo o que foi criado. Olha o que diz o Salmo de número 33, verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Nós podemos crer na palavra de Jesus, no verbo, no logos, porque quando Jesus fala, as coisas de fato acontecem. Então, o médico que vai tratar da igreja em Laodiceia é esse médico preciso, cirúrgico, que vai dar um diagnóstico exatamente trazendo à tona a enfermidade daquela igreja. E aí, meus queridos, versículo 15 nos revela o que Jesus diagnostica naquela comunidade. A cidade, ela não tinha abastecimento de água. Alguns vão dizer que Laodiceia era uma cidade com águas termais. Mas o que na verdade acontecia é que tinha um aqueduto que saía de Denizli e ia até a cidade de Laodiceia. E no percurso, a água aquecia. Então, quando ela chegava em Laodiceia, a água saía da fonte quente. E quem bebia daquela água, geralmente tinha náuseas. E Jesus usa essa figura tão clara da cidade de Laodiceia para dizer que a igreja estava semelhante à água que abastecia a cidade, ou seja, era uma igreja morna. Meus irmãos, o pior da igreja é a sua mornidão. E o que significa isso? Eram crentes despreocupados com a consciência de pecado. Eles pecavam tranquilamente. Eram crentes sem entusiasmo, indiferentes. Era uma igreja que havia se tornado irrelevante, porque ela simplesmente se acomodava na religiosidade. Então, se você é alguém que tem feito da sua espiritualidade um movimento apenas de cumprir os seus rituais pelos rituais, isso pode ser um sinal de que você está se aproximando da característica da igreja de Laodiceia. Reduzir a nossa espiritualidade a rituais mecânicos, isso traz à tona aquilo que acontecia na igreja a qual Jesus Cristo está exortando. Então, o diagnóstico é que aquela igreja vivia de maneira indiferente. E Deus tem uma reação divina diante disso. A reação do Senhor diante desse diagnóstico é de náusea. Só aqui nós encontramos essa reação divina na Bíblia.
Náusea é uma palavra leve, porque na verdade o que o texto coloca é que Deus está com desejo de vomitar aquela igreja. Isso significa que aquela igreja causa um mal terrível para Deus. Era uma igreja dissimulada. Era uma igreja que vivia um auto-engano contagiante. Todos estavam vivendo nesse auto-engano. Meus queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. A igreja presbiteriana da Gávea não pode caminhar em direção à igreja de Laodiceia. E isso não depende só de um compromisso coletivo aqui. Isso depende de um comportamento e um compromisso individual de cada um que está ouvindo a palavra do Senhor nessa manhã. Nós não podemos nos tornar uma igreja dissimulada, uma igreja hipócrita, uma igreja onde cumpre-se apenas alguns rituais religiosos. Nós somos uma igreja chamada para impactar o mundo. E o poder desse impacto vai depender do quanto você tem procurado se encher do Espírito de Deus, do quanto você tem procurado amar a palavra de Deus, meditar nessa palavra, desenvolver a sua vida de oração, amar a Deus sobre todas as coisas, animar-se com as coisas de Deus, se envolver com essas coisas e viver para a glória do Senhor. O auto-engano espiritual é um perigo. É um perigo. E o problema do auto-engano é que o indivíduo está enganado. E ninguém o convence disso. É interessante porque às vezes nessa tendência da gente estar sempre elogiando uns aos outros, falando bem uns dos outros, que é normal e deve acontecer mesmo, nós perdemos em algum momento da história a capacidade de também exortarmos uns aos outros em amor. Nós perdemos a capacidade de cuidarmos uns dos outros para que isso não aconteça na igreja, para que isso não seja uma realidade, a realidade da frieza espiritual. E o que é curioso, irmãos, é que aquela igreja era uma igreja rica financeiramente. Eles tinham recursos. E talvez o auto-engano fosse exatamente esse, porque é muito fácil nós acreditarmos que somos abençoados por Deus, porque nós temos uma vida com recursos que nos dão uma qualidade legal diante de uma sociedade que nós estamos inseridos e que sofre tanto. Talvez uma das coisas que destaca para ir no sertão é ver a desigualdade social do Brasil. Você fica chocado. Mas agora, se você falar que para ser, que ser uma pessoa rica é a marca de também ser uma pessoa espiritualmente desenvolvida, o sertão está lascado. E o que Deus está dizendo aqui é que nós temos que tomar cuidado, porque os recursos que nós temos, eles realmente são bênçãos de Deus. São bênçãos de Deus. Mas esses recursos, eles não podem ser o referencial máximo da nossa espiritualidade. As coisas estão dando certo para mim financeiramente, é Deus me abençoando. É mesmo, mas cuidado para você não se enganar e achar que Deus está te abençoando com os seus recursos financeiros e isso faz de você um indivíduo com a espiritualidade madura. Era esse o problema da igreja. Ser bem-sucedido financeiramente não é sinônimo de ser maduro espiritualmente. A igreja estava tão focada na sua riqueza e acreditava que isso manifestava a sua saúde espiritual, que Deus olha para essa situação e diz: eu estou com náuseas de vocês. Vocês não entenderam nada do Evangelho. Até porque, irmãos, eu tenho uma notícia que eu não sei se vai te alegrar tanto. Um dia você falou para Jesus Cristo: eu creio no Senhor como meu Salvador e eu entrego tudo o que eu tenho. Eu entrego a minha vida. Tem gente que entregou para Jesus o coração, mas não entregou o bolso. Acha que os recursos que tem pertencem a Ele mesmo. É o meu dinheiro, é a minha propriedade, é a minha herança, foi o que eu conquistei. A péssima notícia para alguns e para a igreja de Laodiceia é que o que você tem foi Deus que te deu. E quando Deus comprou você, Ele também adquiriu a sua propriedade. Fica tranquilo, calma. Não vou pedir para você trazer seus bens aqui para frente.
não é o próximo passo do sermão. O próximo passo do sermão é: Deus te deu, mas Deus te chamou para ser mordomo daquilo que é dele. A casa que você mora é dele, o carro que você tem é dele, as viagens que você faz é para a glória dele. Tudo que você tem, tudo que você é, pertence a Deus, não te pertence mais. O engano é você achar que te pertence, não te pertence. Meus irmãos, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque essa história do sertão, ela nos impacta, né? E é difícil transmitir tudo o que a gente vê, mas isso começou porque um crente, gente, muito rico, no Espírito Santo, foi visitar o sertão e descobriu que uma mulher nunca tinha ouvido falar de Jesus. Não tinha nem igreja católica, nem igreja evangélica, e o nome Jesus para ela era desconhecido. Esse empresário ficou maluco, falou: não pode isso acontecer no Brasil. E ele começou então a investir no sertão, para que igrejas fossem plantadas nessas regiões que não dão retorno financeiro para as igrejas, entenderam? Algumas igrejas da prosperidade não vão lá mesmo. E esse trabalho começou. E esse trabalho já tem hoje 400 bases. E essas bases estão fincadas em 5 pilares. O primeiro, evangelho. O segundo, geração de renda. Saúde, educação e esporte. Cada base tem que ter os 5 pontos, senão eles não fazem o investimento. Aí eu te pergunto, o presbítero Jefferson falou que 1.350 crianças numa base, tem aula de balé, de reforço escolar, de futebol. Alguém se perguntou aqui, quem é que dá o lanche para essas crianças? Você acha que no sertão vai ter uma padaria que consegue fornecer diariamente 1.350 lanches? Qual foi a sacada do empresário? Vou criar a padaria. E eu mesmo vou comprar o lanche para dar para as crianças. E aí ele pegou, um exemplo só que eu estou dando para vocês, a padaria custa 15 mil reais, ele montou a padaria para uma senhora que tinha uma renda de 600 reais, e hoje a renda dela é 4 mil reais, porque ela é a dona da padaria, que presta serviço para a instituição. E trabalhos como esse, vocês viram os violões? Imagina que ele comprar violão para 400 bases como aquela. O que esse empresário fez? Construiu a fábrica de violão. Aí ele mesmo construiu assim, gente. Ensina os moradores a trabalhar. Aqueles que têm aptidão para construir instrumento, aqueles que têm aptidão para ter padaria. E aí ele compra os instrumentos para sustentar todas as bases missionárias e, é claro, também para vender para lojas e tudo mais. Um empresário que entendeu que o recurso dele é só para ele ser mordomo, é só para ele investir nas coisas do reino, e Deus tem o abençoado muito, foi um grande exemplo, um testemunho para nós. Não se acomode na sua riqueza, não se acomode nos recursos que Deus tem te dado, como se eles fossem para você. Laodiceia tinha se acomodado e vinculou, bênção de Deus é prosperidade. Se tenho prosperidade, tenho a bênção de Deus e ponto final. Deus está dizendo, quero te vomitar. Essa é a reação divina. Tenho náuseas de vocês. Versículo 17 demonstra isso. Vocês usam roupas finas, mas estão nus. Vocês produzem colírio importante, mas vocês estão cegos. Olha só o que Deus diz para aquela igreja no final do versículo 17. E nem sabes que tu és, juntos, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esse é o diagnóstico de Deus para a igreja de Laodiceia. Mas, meus queridos, o Deus que dá o diagnóstico como um bom médico é aquele que oferece o tratamento. E o versículo 18 vai falar sobre o tratamento de Deus. Aconselho-te, essa palavra aconselho-te, ela envolve ternura.
que você compre ouro refinado pelo fogo. Qual a ideia de ouro refinado pelo fogo? Ou seja, que você esteja preparada como igreja para as provações, para as dificuldades. Porque a igreja que se firma no seu autoconhecimento, nos seus próprios recursos, é uma igreja que quando vem a provação, ela se desespera, ela se angustia, nada pode sair do eixo. Ah, o que eu fiz de errado? Essa é uma frase comum entre nós, quando algum problema vem, e a gente então se pergunta, Deus, o que eu fiz para os meus recursos diminuírem? O que eu fiz para a minha saúde ficar um pouco mais precária? Oh Deus, onde eu pequei? É como se uma coisa tivesse relacionada à outra, e Deus está dizendo, você tem que estar preparada para o ouro refinado que vem por meio da provação. Crente é aquele que adora quando ganha e quando perde. Não foi isso que Paulo disse? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o verdadeiro evangelho. Vestes brancas, porque nos purifica. Colírio, porque nos livra da cegueira. Ou seja, o versículo 18 nos ensina que riqueza, pureza e visão de vida sem ser enganado só vem da graça de Deus. Mas se você quer experimentar dessa graça, esteja aberto para a possibilidade da disciplina do Senhor. Olha o que diz o verso de número 19. Coloca o texto, por favor. O verso de número 19 nós vamos ler juntos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O convite de Deus é: entenda que quando as coisas dificultarem para você, o meu projeto é te aperfeiçoar, para que você não coloque o seu coração fincado sobre a areia, que o seu coração esteja sobre a rocha, que quando você afirmar que ama a Deus sobre todas as coisas, você esteja preparado para que esse Deus tire de você todas as coisas, e dessa forma você diga para Ele: Deus, a tua graça me basta. Ah, meus irmãos, o quanto isso está distante da nossa realidade. Não creia que saúde e prosperidade financeira são sinais únicos da bênção de Deus. Perder a saúde, perder às vezes recursos financeiros, também são sinais do convite de Deus para o amadurecimento espiritual e para a verdadeira espiritualidade. Não tem nada de errado em você ter recursos. Em lugar nenhum na Bíblia você vai ver Deus proibindo ser uma pessoa bem-sucedida. O problema é colocar o coração nas riquezas. E esse era o problema de Laodiceia. Por isso, Deus disciplina aquela igreja. Olha o que diz Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E aí, essa disciplina, esse amor, como tratamento de Deus, vem o medicamento agora. Arrepende-te. Metanoia, dê a volta. Observe os seus comportamentos que estão sendo nutridos pelo autoengano. Peça a Deus para desvendar os seus olhos, redefinir os valores da sua vida. Irmãos, esse trabalho não é mágico. Por favor, um texto desse, ele não impacta você da noite para o dia. Um texto desse é um convite para um exame, um tratamento permanente. Precisamos de arrependimento, e para isso o clamor é diário. Deus, desvenda os meus olhos, não permita que eu caia no engano. Eu quero ter um coração centrado no teu coração. Não me deixa pegar em coisas que não podem ser centrais na minha vida, Deus. Arrepende-te. E aí vem o resultado, quando esse arrependimento é com zelo. E a palavra zelo aqui é um despertamento emocional. Fantástico. Arrependimento com despertamento emocional. É como se fosse um arrependimento com lágrimas. E o resultado? Versículo 20. O resultado é muito bom, gente.
Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, cearei com ele e ele comigo. O Deus que começa lá dizendo que estava com vômito da igreja, agora ele diz, arrependa-te. Porque se tem uma coisa que alguém que está com náusea, na hora não quer comer, não quer se alimentar, mas Deus está dizendo, vocês precisam se arrepender, e ao se arrepender, eu vou bater na porta. Às vezes a gente usa esse texto para evangelização, mas ele é para crente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar, e a gente vai fazer uma grande festa. Cearei com ele e ele comigo significa, teremos uma troca festiva, aonde eu vou falar com você, você vai falar comigo, a gente vai brindar a vida verdadeira, a vida eterna, a vida que só Ele pode dar, porque Ele é a verdade. Jesus Cristo quer fazer da nossa vida uma grande festa. Ele tem para oferecer a cada um de nós um banquete, mas é preciso não nos apegarmos em coisas que estão tentando roubar a nossa atenção e nos enganar. E o resultado do tratamento? Vitória. Resultado do tratamento, banquete e vitória. O verso 21 vai dizer que o vencedor terá a sua recompensa, não nas riquezas dessa terra, mas no mundo vindouro, no trono de Cristo, onde Ele reinará por toda a eternidade. Esse mundo vindouro, esse trono de Cristo, vai ser descortinado hoje à noite, quando a gente começar o capítulo 4. Porque até o capítulo 3, está tratando dos reinos deste mundo, de uma igreja que ainda está inserida num contexto que a contamina. Mas agora, à noite, hoje a gente começa o capítulo 4, quando Deus diz para João, João, agora que você já viu as mazelas da igreja, sobe comigo, eu vou abrir a porta do céu para você, e você vai ver o que está aguardando, não só você, mas toda a igreja que se arrepender. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, esse sermão, ele precisa nos confrontar, com muito amor. A palavra de Deus está nos chamando a uma autoanálise. Isso precisa de tempo, não vai ser feito aqui agora. Mas cuidado. Talvez o seu coração tenha sido uma fábrica de notas falsas. Talvez a sua alma está empenhada em projetos fúteis. Como diz Salomão, vaidade sobre vaidade. Talvez nós estamos lutando por coisas nesse mundo que vão nos levar ao nada. E Deus está com um banquete para nos oferecer. E nós estamos com a porta fechada, negligenciando o banquete de Cristo e achando que é possível a festa ser boa sem Ele entrar. Vai chegar o momento em que você vai se deparar com essa realidade e vai dizer, não tem vida sem Cristo, não tem festa sem Cristo, não tem alegria sem Cristo. Ele é tudo na minha vida, porque Ele deu a vida por mim, para que eu pudesse ter a vida eterna. Que nós não sejamos como aquela igreja. Pelo contrário, que haja na igreja da Gávea verdade, autenticidade, sinceridade, quebrantamento, arrependimento e temor diante desse Deus, para que possamos continuar louvando o seu nome e sendo uma igreja que causa impacto na sociedade na qual ele está inserida, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, aqui estamos nós, na tua casa. Cada um deixou o seu próprio lar e veio se ajuntar com seus irmãos de fé, para louvar o teu nome, confessar os pecados, mas também para aprender da tua palavra. Oh Deus, olha para os nossos corações. Espírito Santo de Deus, nos vasculhe por dentro, traga à tona toda a nossa podridão, nossa sujeira, nosso pecado, as coisas que nós escondemos, e que às vezes, Deus, nós temos vergonha delas, porque queremos nos promover, queremos passar para os outros uma imagem
diferente da realidade. E às vezes estamos convencidos de que é isso mesmo. Não, Deus, exponha diante de nós as nossas distorções espirituais. Que não causemos no Senhor a mesma repulsa que a igreja de Laodiceia causou. Mas que sejamos crentes quebrantados, humilhados aos teus pés, dispostos a viver para a tua honra e tua glória. Teu Filho nos comprou com tudo o que temos e com tudo o que somos. E por isso, nesta manhã, consagramos tudo ao Senhor, o único que é digno de honra, glória e louvor nesta igreja. E é quem nós bendizemos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No nome dele oramos. Amém.